Concedo a palavra ao senador João Faustino, primeiro subscritor do requerimento. Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional Brasileiro. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Lourenço Baldisseri, muito digno núncio apostólico no Brasil. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Heitor de Araújo Sales, arcebispo emérito de Natal, e representando nesta solenidade o homenageado cardeal Dom Eugênio Sales. Excelentíssimos e reverendíssimo senhor cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Magnífico reitor e excelentíssimo ministro Carlos Matias. Senhoras e senhores, senadores aqui presentes, sinto-me profundamente honrado por estar nesta tribuna homenageando Dom Eugênio de Araújo Sales. Poucos na minha geração desfrutaram do privilégio de viver um momento como este. Quis o destino que, na condição de senador da República, propusesse a realização deste ato consagrador e usasse desta tribuna para falar sobre um homem que, na minha juventude, foi símbolo de luta, exemplo de líder, modelo de sacerdote. Portanto, senhor presidente, sinto-me aqui contemplando o tempo, revivendo o passado que é fonte da história, olhando a vida para visualizar a imagem de um padre que fez tudo o que lhe foi possível fazer para combater injustiças e levar o amor preconizado pela nossa religião a todas as pessoas. Ontem, este sacerdote completou 90 anos de existência. Por este motivo, é alvo de todas as homenagens que possam ser prestadas a um ser humano que amou o seu Deus sobre todas as coisas e que deu sinais desse amor, quando lutou por liberdade e promoção humana, quando organizou a sociedade para que as pessoas tivessem força e capacidade de reivindicar direitos que são seus, quando motivou os seus seguidores para percorrerem os caminhos da paz e da justiça social. Dom Eugênio de Araújo Sales, o nosso homenageado, não foi apenas o bispo que revolucionou o seu tempo, com ideias e ações que até hoje marcam a história da Igreja no Rio Grande do Norte e no Brasil, mas um ser capaz de conciliar a elegância e a austeridade de um príncipe com a simplicidade de um pastor de ovelhas que desejava o seu rebanho sempre unido, resistente e disciplinado. Nada, absolutamente nada o intimidou na sua ação pastoral, por sinal exemplar e determinada. As ideias que concebia rapidamente tomavam corpo, impregnando as pessoas de idealismo. Isto porque nasciam de uma forte marca própria daqueles cujas vidas se assemelham às dos sábios e às dos profetas. Com muita altivez, fez prevalecer em todos os momentos a dignidade do líder que sempre foi. Nunca abdicou da representação que recebera,
mesmo quando pressionado pelos poderosos governantes ou pela virulência da ditadura. Lutou por tudo o que concebeu e não permitiu que suas iniciativas fossem sepultadas pela força do arbítrio. Somente um homem com essas características seria capaz de aglutinar tantas pessoas, na sua grande maioria jovens, alguns ainda saindo da adolescência, para realizar o maior e mais abrangente programa social da história do meu estado, o Rio Grande do Norte. Fui um desses jovens a ser conquistado e atraído pelo idealismo de Dom Eugênio de Araújo Sales. E aqui estão alguns que também o foram: Jardelino Lucena, Astor e tantos outros. Talvez pela liderança que naquela época exercia. Aliás, todos os líderes que militavam na Ação Católica eram por ele convocados para uma efetiva integração no serviço de assistência rural ou no movimento de educação de base. Em muitas ocasiões, senhor presidente, fui designado por ele para presidir assembleias de trabalhadores rurais, e em cada uma delas via nascer um sindicato. A sensação era aquela de ver brotar, no meio dos mais pobres, um símbolo forte de cooperação, de solidariedade e de justiça social. Por outro lado, me sentia, senhores e senhoras senadores, como se mágico fosse, quando ensinava matemática nas escolas radiofônicas, por ele criadas. Cada aula que gravava, me imaginava diante de milhares de pessoas, reunidas em casa de taipa, sem água, sem luz, em redor de um pequeno rádio, movido por uma bateria de automóvel. Era aquele radinho que modificava a vida das pessoas, enchendo-as de otimismo e de força interior, organizando-as nos seus objetivos de viver. Graças a Dom Eugênio, quantas e quantas pessoas descobriram através das escolas radiofônicas que não eram escravas de ninguém, que tinham uma vida dada por Deus e que essa vida somente tinha significado quando se via repleta de felicidade e de liberdade. Quantos trabalhadores de mãos calejadas, de faces prematuramente enrugadas, vítimas de injustiças gritantes, obtinham pela força dos sindicatos rurais, por ele criados, salários mais justos e condições de trabalho mais humanas. Quantos homens e mulheres foram alfabetizados, concluíram o curso primário, fizeram o exame de madureza, alguns até ingressaram no ensino superior. Isto quando o ginásio era o privilégio de poucos. Somente um líder, um gestor eficiente, um sacerdote exemplar seria capaz de fazer tanto, de reconstruir esperanças, de acender na consciência coletiva a confiança no futuro.